Pessoal, vamos bater um papo? Vamos falar sobre mentalidade? Vamos imaginar aí que nós trabalhamos em níveis. E conhecimento a gente consegue mensurar em níveis. A gente divide esses conhecimentos que nós temos em alguns níveis, né? Então vamos imaginar o seguinte. Imaginamos um ovo na frigideira. Então a gente tem a frigideira, no centro da frigideira a gente tem o ovo, e na parte do centro do ovo a gente tem a gema, tá? Então vamos imaginar que a gema é tudo que nós conhecemos. Tudo que eu sei e domino na minha vida está ali naquele espaço da gema. E o que eu sei e domino na minha vida? Eu sei dirigir, eu sei soltar alguma comunicação, dominar alguma comunicação, eu sei vender, eu sei executar algumas tarefas, eu sei andar de bicicleta, eu sei jogar tênis, eu sei algumas coisas na minha vida. Eu sei fazer um churrasco, eu sei fazer uma costelinha barbecue maravilhosa, eu sei algumas coisas, tá? Então, grosseiramente, deu para entender, são níveis. Esse é o nível onde a gente atua e domina, né? De alguma forma, você sabe fazer aquilo ali, ok? Vamos lá, segundo nível é a parte branquinha, é a parte da clara do ovo, tá? E essa parte da clara do ovo é tudo que nós dominamos, é tudo que nós conhecemos, mas não dominamos. Então, o que eu conheço que eu não domino? Eu sei que é possível um foguete se dirigir ao espaço, mas eu não sei como funciona, eu não sei como criar esse foguete. Então, eu sei que existe, mas eu não domino, tá? Eu sei que um cirurgião que tem ali uma determinada habilidade, ele consegue fazer uma operação com sucesso em uma pessoa, né? Perdurando aí, alongando aí os tempos de vida dela. E eu sei que isso existe, que é fato, mas eu não domino essa habilidade. Então, acho que deu para entender que a gente entende, conhece, mas assim, na prática a gente não domina. Essa é a parte branca, a clara do ovo, ok? E por baixo, por fim, nós temos a frigideira. E o que é a frigideira? A frigideira é tudo que existe que eu nem sei que existe. Então, a frigideira, eu não sei que eu não sei que existe. Entende? Então, existem alguns níveis de conhecimento do qual a gente ainda não acessou. Por algum motivo, a gente não chegou até esse nível de conhecimento. Então, isso a gente também precisa se atentar para pensar que nem tudo que a gente sabe é de fato tudo. Existem outras coisas, existem outros conhecimentos, outras sabedorias, né? E aí a gente não está falando de informação que passa na televisão não, pessoal. A gente está falando de conhecimento mesmo, tá? Na tua profundidade, não é nada raso. Então, tem como buscar algo que eu ainda não conheço? É difícil, eu preciso fuçar, né? Mas existem possibilidades de ampliarmos o nosso conhecimento através do interesse, né? Da busca, da curiosidade em saber mais sobre algum assunto, que vai abrindo portas para outros aspectos, outros pontos de vista um pouco diferentes do que muitas vezes a gente tem já hoje. Então eu peço para vocês o seguinte, que vocês entendam que eu vou entregar para vocês hoje um quebra-cabeças, tá bem? Então vamos pensar assim, ó, o Juliano vai nos entregar um quebra-cabeças, e esse quebra-cabeças ele vai trazer inúmeras pecinhas, e essas peças eu peço que vocês não joguem fora, não as dispensem. Simplesmente, se alguma coisa que eu disser não fizer sentido, põe ela num cantinho, numa outra caixinha poxa, isso não faz sentido para mim, deixa num cantinho ali aquela peça, tá? Porque aos poucos você vai juntar uma peça que faz sentido, a outra não faz, você deixa de lado, mas em algum momento da conversa lá na frente, talvez uma dessas peças possa fazer sentido e você tenha que trazê-la novamente para encaixar em algum espaço. Então eu peço por gentileza que você analise como se nós estivéssemos montando um simples quebra-cabeça, tá? Sem pudor, sem paradigma, sem uma mente fechada. Vamos abrir a mente para pensar aí em algumas possibilidades, tá bem? Nós pensamos ou temos pensamentos? Por que eu penso como eu penso? Vocês já pararam para pensar sobre isso?
Eu estou pensando ou estou tendo pensamentos? Porque grande maioria das vezes a gente está em piloto automático, a gente já não pensa mais o que faz. Já imaginou quando você acorda, você vai escovar os dentes, você faz os mesmos movimentos todos os dias. Você não se preocupa mais em ter que escovar os dentes. É automático, né? O teu subconsciente ali já está dominando essa área e já entrou no automático. Você não precisa mais se preocupar. Aquilo ocorre, tá? Então a gente muitas vezes deixa de pensar porque entra no piloto automático. E isso é um grande abismo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, porque a gente não questiona, a gente deixa de questionar, simplesmente a gente concorda ou não concorda e fica por isso mesmo, né? E a gente deixa de buscar alguma resposta. Então a gente tem que pensar, usar a cabeça para pensar, tá? Quais são as minhas referências? Quais são as referências? Semelhante atrai semelhante. Se nós pensarmos dessa forma, o que eu estou atraindo para a minha vida, né? Quais as referências que eu tenho em minha vida? Porque nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia. Em média, 50 mil, ou seja, a grande maioria, são pensamentos negativos. Isso tendem a levar a nossa mente para o lado negativo. Isso é chamado entropia psíquica, onde a gente vagou, deixou a mente vagar, ela decai. Tá? Os pensamentos decaem sempre para o lado negativo. Isso é muito comum acontecer com todo mundo. Tá? E como que a gente faz para a gente mudar isso? Então, eu tenho que pensar de forma diferente, pensar de forma positiva, né? Ou melhor, intencional, saber exatamente o que eu quero, para onde eu quero ir, para que eu consiga, então, não ficar vagando. Porque eu sei que se eu deixar a mente à toa, né, pensando em qualquer coisa, que na verdade eu não estou pensando, eu estou tendo pensamentos, e aí então ela muitas vezes cai na negatividade, tá? E eu acredito nos meus potenciais, eu possuo facilidades. Em que área? Qual habilidade eu tenho? Onde eu me destaco mais e melhor? Porque isso pode ser muitas vezes um ponto forte para a gente se movimentar em direção ao crescimento, e às vezes a gente fica pondo força onde não é o nosso ponto forte. Então a gente tem que explorar melhor os nossos pontos fortes, bem? E então ainda sobre os pensamentos, o pensar, né? A gente pode imaginar que nós teríamos que fazer uma gestão do pensar, né? Que é vigiar os pensamentos, tá? Então se a gente sabe que de 70 mil, 50 são negativos, isso é o normal do ser humano, como eu faço para buscar então uma mentalidade melhor, mais forte, onde a gente consiga ser mais positivo, termos ações mais positivas? Vamos imaginar que todos nós temos dois jardinzinhos aqui, ok? Então um jardim, você plantou ali a sua plantinha, a sua florzinha, você aguou, regou bonitinho, você adubou, ele tá, aquele jardinzinho é a coisa mais linda, ok? No outro jardinzinho, você não fez nada, você deixou ele à mercê do tempo. E muito provavelmente, o que vai acontecer com esse outro jardim? Em breve ele estará cheio de mato, cheio de erva daninha, largado, abandonado e feio, né? Então é assim com a nossa mente. Se eu não plantar algo de bom, se eu não regar, se eu não adubar, se eu não vigiar, se eu não cuidar, para onde vai a minha mente? Não é verdade? Então é assim, poxa, então por que a vida já não está a mil maravilhas, né? Já que a gente já sabe a receita. Então é fácil, a gente começa hoje, amanhã a vida está um turbilhão de maravilhas. Então só que a gente tem que pensar o seguinte, imagina, 20, 30, 50, 70 anos da vida a gente passa tendo pensamentos negativos, porque a gente não sabia disso, agora vocês sabem. Então vocês são responsáveis pelo que vocês pensam, tá? Então imagina vocês aí com 30, 40, 50 anos pensando negativamente. Por quê? Porque a mente vagou, né? Aí vocês colocando para dentro uma alimentação ruim para sua mente, né? Alimentação para tua mente, tá? Ruim.
tragédia, é problema, é escassez, é aquele jornal que você liga na televisão, é só desgraça, é reclamação, é falar mal do outro, é brigar e por aí vai. Imagina você fazer isso por 20, 30, 50, 70 anos da sua vida. Como que você vai mudar amanhã, gente? Não tem como, entende? Então isso a gente tem que ter esse bom senso. Mas eu sei o seguinte, que se eu começo hoje a construir o meu futuro, eu tenho caminhos agora, porque agora eu não estou mais cego. Alguém me alertou, me acordou para algumas questões. Então, peraí. Então, acho que aqui eu tenho um caminho onde eu consigo mudar, me desenvolver e mudar a minha trajetória. Porque imagine você que a gente está seguindo linha reta em 20, 30, 40, 50, 70 anos da vida. Você está em linha reta, ok? E você resolve mudar algumas ações, né? Você resolve mudar alguns pensamentos. Você resolve mudar pensamentos. Mudando pensamentos, você muda sentimentos. Mudando os sentimentos, você muda os comportamentos. Automaticamente, você muda também os seus resultados. Tá? Mas como que eu faço isso? Bom, pera lá. Se a vida inteira a gente teve pensamento negativo, a gente precisa então agora fortalecer a nossa mente. Porque o que eu penso se torna um sentimento. O que eu tenho de sentimento se torna um comportamento, uma ação. Então, se eu penso negativo, eu sinto negativo, minha ação é negativa, correto? Então, eu tenho que mudar isso aí. Então, como eu mudo esse cenário? Se a vida inteira foi assim, e vamos imaginar que a gente tem um potinho de bolinha de gude preta, tanto pensamento negativo, sentimento e ações. Então aquele monte de bolinha de gude preto. Então vamos imaginar que dentro de um potinho a gente tem ali 1000 pensamentos negativos que a gente acumulou durante a vida, tá bem? E agora a gente entendeu que tem possibilidade de nós mudarmos isso. Então o que a gente faz? A gente pega esse potinho que nós temos e vamos parar de colocar bolinha de gude preta nele, que são os pensamentos negativos. Tudo começa pelo pensamento, pela visão, pela audição, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar, eu vou colocar colorido aí dentro. O colorido diz respeito a tudo que é bom, positivo para a minha vida. Então, se eu imaginar que todo esse tempo eu pensei negativo e eu tenho 1000 bolinhas de gude preta, então agora eu falo, agora então é o seguinte, eu vou pensar positivo, eu vou enxergar, sentir positivo e vou também ter ações positivas. E a gente começa a colocar bolinha de gude colorida. Então, ao decorrer do tempo, trabalhando intencionalmente para isso, a gente consegue mudar esse cenário. Então a gente consegue, aos poucos, uma bolinha colorida no meio de 1000 preta, daqui a pouco tem 10 coloridas, daqui a pouco tem 100 coloridas, daqui a pouco tem 1000 coloridas. Opa, a gente já empatou. Então a gente já está num nível um pouco melhor de prosperidade. Daqui a pouco a gente continua. E aí continua. Por quê? Porque alegria traz alegria, amor traz amor, ódio traz ódio, dinheiro atrai dinheiro, lembra? Então o que a gente faz? Foco no positivo. E a gente vai tratando nesse nosso lado emocional até que em algum determinado momento a gente continua com as 1000 negativas, porque a gente não consegue sumir com elas de lá, mas a gente consegue agregar mais 5, 10 mil positivas. Então entende como muda? Imagina você ver um pote com 1000 bolinhas pretinhas negativas e você olhar um pote com 1000 bolinhas pretas negativas, porém tem 10 mil coloridas que são positivas. Então elas já não têm mais tanta expressividade, não tem mais tanta força sobre nós. Então a gente começa a mudar. Mas isso é algo que tem que ser mudado na fonte, na veia, né? É só imaginarmos, por exemplo, uma pessoa que resolve fazer uma academia e decidiu que ela quer ter uma barriga tanquinho. Como que ela faz? Essa pessoa, se ela decidiu internamente essa mudança, essa transformação, ela vai imaginar a barriga tanquinho no corpo dela, ela vai começar a fazer mais exercícios, ela vai começar a se alimentar melhor, vai colocar alguns alimentos, eliminar outros. Essa pessoa já absorveu que ela vai mudar a barriga dela, entende? Então ela já está praticando, ela só não tem a barriga ainda. E é assim tudo na nossa vida. O mundo é informação e energia.
Então, se a gente está vibrando nessa energia, a gente está atraindo isso para a nossa vida. E se eu não busco isso para a minha vida, e se eu continuo com maus pensamentos e tudo mais, o que será que eu estou atraindo para a minha vida? Correto? Então, isso daí é algo muito forte, talvez seja algo que não está no paradigma de vocês, por isso que eu falei da nossa caixinha de quebra-cabeças, para a gente analisar com calma, põe do ladinho e aos pouquinhos a gente vai conversando a respeito, para a gente poder fazer com que essas peças se encaixem, entende?